Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe o evangelista irmão Robson, o missionário irmã Laide, por esse convite. Quero agradecer primeiramente a Deus por essa maravilhosa oportunidade. Desde que nós chegamos no culto, foi só agradecimentos por todos os lados. Os louvores foram entoados para que nós possamos lembrarmos que Deus está conosco, não estamos desamparados, e isso é muito bom. Glória a Deus. Peço para os irmãos que tenham a sua Bíblia, livro de 1 Samuel, seu capítulo de número 4, a partir do versículo de número 11. Todos acharam de um amém? Amém. Como de costume, eu peço para os irmãos acompanhem a palavra. Eu já ia falar como se fosse a leitura oficial nessa noite, mas acho que eu nervoso, irmão. Não é fácil não, irmão. Sentar, subir aqui, falar para o povo de Deus, não é fácil, mas que Deus vai nos ajudar. Que os irmãos continuem dando glória a Deus e aleluia, amém? Livro de 1 Samuel, seu capítulo de número 4, a partir do versículo de número 11. Minha Bíblia tem uma tradução, acho que é mais um pouco antiga, os irmãos têm umas mais atualizadas, mas o significado é o mesmo, amém? Passo a ler. E foi tomada a arca de Deus, e os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Então correram da batalha um homem de Benjamim, e chegou no mesmo dia a Siló, e trazia os vestidos rotos e da terra sobre a cabeça. E chegando ele, eis que Eli estava sentado sobre uma cadeira, vigiando ao pé do caminho, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Entrando, pois, aquele homem a anunciar isto à cidade, toda a cidade gritou. Versículo 14. E Eli, ouvindo a voz do grito, disse: que voz de alvoroço é esta? Então chegou aquele homem a grande pressa e veio e anunciou a Eli. E era Eli a idade de 98 anos, e estava sobre os seus olhos escurecidos, que já não podia ver. E disse aquele homem a Eli: sou eu que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse ele: que coisa sucedeu, filho meu? Então respondeu o que trazia as novas, e disse: Israel fugiu diante dos filisteus, e houve também grandes destroços entre o povo. E demais disso também, dois dos teus filhos, Ofni e Finéias, morreram, e a arca de Deus é tomada. Amém? Os irmãos poderem sentar, glorificando e exaltando o nome santo do Senhor. Peço por favor aos irmãos ali, o instrumento nos ajude. Quero desde já relembrar um pouco os irmãos sobre essa passagem. Quem era Ofni e Finéias? Já lemos aqui que ele era filho do sacerdote, sumo sacerdote Eli. E eu quero voltar alguns capítulos, a partir do capítulo número 2, a partir do versículo de número 12, para tentar explicar para a igreja o que Deus colocou no meu coração e o que nós aprendemos com esses dois nomes, Ofni e Finéias. Capítulo de número 2, a partir do versículo 12, diz assim: era, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conhecia o Senhor.
Aqui no versículo de número 12, vai começar a narrar sobre os crimes dos filhos de Eli. Mas o que chamou a minha atenção aqui foi que era, porém, os filhos de Eli. Sim, está certo. Eli era pai de Ófni e Finéias. Mas aqui na minha Bíblia está dizendo aqui que ele era filho de Belial. Aí eu fiquei pensando, esse era filho de Eli? O que seria esse filho de Belial? E eu fui pesquisar o que significa Belial. Belial, traduzido em hebraico, é Belial, o 2A, que significa maldade, inútil, pecanioso, perverso. Esse é só um pouco do que vocês vão entender quem era Ófni e Finéias. E isso foi chamando a minha atenção e eu fiquei pensando, meu Deus, como é que poderia ser filho do sumo sacerdote, o responsável por trazer a presença do Senhor a todo aquele povo, mas seus dois filhos praticamente eram dois farsantes. Como eu disse, a tradução significa maldade, inútil, pecanioso, perverso, mal. O que vocês definirem aí de uma pessoa ruim, Ófni e Finéias tinha todas as benfeitorias para eles. Aí eu fiquei pensando comigo, como é que eu vou tentar explicar para a igreja o que esses dois, pode-se dizer jovens, ou moços, ou já rapazes, adultos, poderia trazer para nós nos dias de hoje, mas se ele só tem, eu não digo nem qualidades, adjetivos assim péssimos. Aí veio à minha mente uma frase: a desobediência e as suas consequências. Voltando um pouco antes, a missionária irmã Laide falou um pouco sobre a pregação que a diaconisa irmã Janice falou aqui na terça-feira. Não teve pouco glória, não teve pouco aleluia, praticamente quase nada. Mas a irmã disse que por ela mesma, ela sentiu a presença de Deus e recebeu. Glória! Eu faço as minhas palavras, a da irmã também, porque quem está na igreja consciente, no culto racional, vendo que a mensagem do Senhor está sendo mantida e transmitida para o povo, nós temos que ficar atento e observar. A irmã disse, primeiramente a palavra vem para nós, sim, para que nós venhamos ter primeiramente o conserto, para onde nós estivermos errando, nós venhamos estar corrigindo, para que nós possamos futuramente não errar, não continuar no mesmo erro. Mas infelizmente Ófni e Finéias não tiveram esse privilégio. Eli, como era o sumo sacerdote daquele reino, daquele povo de Israel, eu fiquei pensando, por que não instruiu seus filhos no caminho certo? Por que não ensinou seus filhos já desde pequeno a estar continuando a uma tradição que o seu avô, o seu tataravô veio da tradição lá atrás, para continuar na sua linhagem? Mas eu fiquei pensando assim, tem um ditado popular que diz que filho de peixe, peixinho é. E eu discordo disso. Se os irmãos concordam, eu respeito. Mas filho de peixe não é peixinho. Nasce de um peixe, mas pode crescer uma outra espécie. Porque quem faz as suas atitudes é você mesmo. É nós que tomamos as nossas atitudes e fazemos coisas que não agradam ao Senhor. É nós que, por mais que nossos pais nos ensinaram todo
a linhagem certa, não faça isso, não faça isso, não faça aquilo. Mas no decorrer da vida, no tempo, não sei se é amizade, escola, trabalho, onde quer que seja, televisão, pode nos levar para fora desse caminho. Por isso eu discordo que filho de peixe não é peixinho. Filho de pastor não é pastorzinho. Filho de obreiro não é obreirinho. E isso eu fiquei pensando assim, o sacerdote Eli poderia ter dado todas as instruções para eles, mas eu não vou só julgar a vida de Eli, porque provavelmente ele pode dar sim uma boa instrução, mas como eu disse, eles quiseram seguir um outro caminho. E Hófni e Finéias foi crescendo ali juntamente com seu pai, e eles foram os sacerdotes ali que tinha também o privilégio e a autoridade de também fazer e receber o sacrifício para o Senhor. Só que eles já começaram ali errando. Porque a palavra de Deus aqui vai dizer que está aqui no capítulo, versículo de número 12, que Hófni e Finéias já começaram a maltratar as coisas do Senhor. Fazendo o quê? Toda vez, naquele tempo que tinha que fazer um sacrifício, as pessoas levavam o sacrifício até o sumo sacerdote, ou talvez no caso até o sacerdote, que seriam eles, para quê? Para que eles viessem queimar e também se alimentar daquilo. Mas antes de se alimentar, teria que queimar a gordura. Mas Hófni e Finéias fizeram totalmente ao contrário. Além de brigar com aquelas pessoas que vinham fazer o sacrifício, eles pegavam daquele sacrifício e se alimentavam, pulando as etapas e os passos de que teria que fazer isso primeiramente para Deus. E não foi só por aí que parou. Todas as mulheres que iam também participar ou fazer um sacrifício juntamente com a sua família, e outras mulheres ao redor, Hófni e Finéias os violentavam, estuprava, violentava elas, tudo isso na presença do templo. Aí o irmão vai dizer para mim assim: meu Deus do céu, mas o que o irmão quer dizer com isso? Eu fiquei pensando assim, aonde nós estamos errando? Não responda para mim. Feche os seus olhos e você mesmo responda para você mesmo. Aonde eu estou errando? Mas tudo isso, como eu disse, a desobediência gera uma consequência. Tem as suas consequências. E ali foi se passando o tempo, até que Eli praticamente perdeu as rédeas sobre os seus filhos. Não tinha mais controle sobre Hófni e Finéias. Ele já fazia tudo o que não agradava a Deus. E no capítulo 2, a partir do verso 27, diz assim: e veio o homem de Deus a Eli e disse: assim diz o Senhor, não manifestarei na verdade a casa do teu pai, estando ele ainda no Egito, na casa de Faraó? Lembrando Eli do que o povo passou lá no deserto. Antes de sair do Egito, até passar por todo aquele processo que os egípcios foram atrás, abriu-se o mar vermelho e eles passaram. Então, desde aquele tempo, esse homem de Deus falou para Eli, lembrando: lembra quando nós tiramos seus pais lá de trás? E no seu versículo 29 diz assim: por que dais coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares, que ordenei à minha morada, e honra os teus filhos mais do que a mim? Para que envergonhases nos principais de todas as ofertas de meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel: na verdade,
tinha dito que a tua casa e a tua casa do teu pai andaria diante de mim perpetuamente. Porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que honram eu honrarei, porém os que desprezam serão envelhecidos. Madura para ele. E eu fiquei imaginando como é que ele deve ter recebido essa mensagem e ter ficado pasmo. Eu pensaria assim, se eu recebesse uma mensagem dessa, eu já agora na hora, eu corria para os pés do Senhor e pedia perdão. E me corrigia. Todos os dias temos que fazer isso. Não só quando aperta. Porque quando aperta é muito fácil. Aí que nós lembramos de Deus. Quando falta alguma coisa em casa, aí nós lembramos de Deus. Quando chega a doença, aí nós lembramos de Deus. Quando alguma coisa acontece conosco, nós lembramos de Deus. Não que nós nunca lembramos, mas acho que a gente intensifica mais a lembrança de Deus. Mas não parou por aí. Lá no começo do livro de 1 Samuel, capítulo de número 1, vai narrar a história sobre uma mulher chamada Ana. Ana, todos já conhecem a história, ela era estéril, não podia ter filhos. Mas ela clamou e conseguiu a sua vitória. Ela gerou um filho e deu o seu nome de Samuel. Mas antes disso ela fez um trato. Ela fez uma promessa. Ela falou, Senhor, se tu me deste um filho, eu consagrarei ele ao Senhor. E ela fez isso, ela cumpriu o seu voto. E Samuel foi crescendo, só que ele estava na escola de Eli. E ali ele foi crescendo, foi aprendendo, vendo as coisas que Ofni e Finéias foi fazendo. Eu quero imaginar que ele já jovem já não aceitava aquelas coisas, porque Ana, crente, temente a Deus, ensinava ele também. E por que não ele também já não ensinava também as coisas boas para ele? Aí que tem a diferença. Os seus próprios filhos receberam também a mesma instrução, eu quero imaginar, mas correram para um lado. E Samuel, que não era filho dele, correu para o lado certo. E Samuel foi crescendo, até que no capítulo de número 3, no título diz, Deus fala com Samuel em sonho. Por 3 vezes ou até mais, Deus chama Samuel. E ele não entende, porque ele não conhecia o Senhor, a palavra diz. Ele não conhecia o Senhor. Mas ele vai até o sacerdote. O Senhor me chama? Não, vai dormir. Samuel, Senhor, o Senhor está me chamando? Não, pode dormir. Samuel, Senhor, ele diz, o Senhor está me chamando? Agora eu estou entendendo. Quando você ouvir de novo, diz, eis-me aqui que o teu servo te ouve. Aleluia. Quantos estão ouvindo hoje o seu nome ser chamado? E quantos estão ignorando? Quantos estão dizendo, eis-me aqui que o teu servo te ouve? Eis-me aqui que a tua serva te ouve. E Samuel entendeu. Aí eu fiquei imaginando também essa passagem, que você ser acordado pelo próprio Deus falando com você, mas para ouvir uma coisa que talvez não é tão agradável, é difícil, mas foi necessário. Ele foi um instrumento nas mãos do Senhor. Ele ouviu que já ia cessar a casa de Eli, que já chegou no limite de Deus, não tinha mais jeito. Ofni e Finéias estavam passando dos limites. E Eli, como diz um ditado por aí também,
passando a mão na cabeça, fazendo vista grossa. Não repreendeu os seus filhos, deixou acontecer. Mas como eu disse, a desobediência gera uma consequência. Daí Samuel acorda e Eli já se tocou e falou assim: o que Deus falou com você, Samuel? Fale tudo que você ouviu de Deus, sem esconder nada. Ele, muito sábio, fala todas as palavras. Será que parou por aí? Não. Eli pode ter ficado de novo com medo, pela segunda vez, mas não adverteu os seus filhos. Poderia ter tirado, afastado os seus filhos. Poderia ter feito qualquer outra coisa para tirar os seus filhos daquela imundícia que estava fazendo. Mas não, deixou continuar. Aí chegamos no capítulo de número 4, versículo 11 em diante, que já lemos. E aqui eu fiquei pensando comigo, meditando essa palavra. Já veio ouvindo comigo uns dias aqui. Eu falei assim: não é o dia ainda. Tem muitos pregadores que estão vindo na quinta-feira, os jovens, as irmãs. Um dia vai chegar essa oportunidade. E eu fiquei pensando: meu Deus, o que o Senhor quer mostrar para a igreja? Será que está tendo algum erro na igreja que aos olhos nossos não está acontecendo, não está vendo? Não sei. Não sou o pastor da igreja, o anjo da igreja, pastor presidente desta obra, mas eu creio que ele está sendo instruído por Deus. E isso aqui foi guardando comigo, pensando comigo. Eu fiquei: meu Deus, como foi quinta-feira a irmã ministrando a palavra, não teve glória a Deus, não teve aleluia. Mas como a nossa irmã missionária fala, ai, aleluia. Mas isso serve para um despertamento para a igreja. Porque o que Hófni e Finéias fez, se chegou até esse ponto que Deus já falou para eles que já era a situação, chegou no limite deles, é um alerta para a igreja dos dias de hoje. Irmãos, eu escrevi tanta coisa aqui que até pedi para minha esposa estar me ajudando, mas não está indo aqui, né, para esse caminho. Glória a Deus. Mas eu fico pensando assim ainda, por que Eli não instruiu seus filhos? Temos hoje crianças aqui na igreja, pais, futuros pais aqui nessa igreja ainda. Continue colocando a palavra de Deus na cabeça dos seus filhos. Porque se tudo isso acontecer, quando ele crescer, não se desviará do caminho. Glória. Mas isso não é uma vez. Não é só quando ele vai dormir. Não é só quando ele faz um aniversário. Não é só um dia, uma data comemorativa. Tem que ser constantemente. Constantemente, para nós ensinarmos nossos filhos a não chegar a nenhum ponto, não quero nem comparar com Hófni e Finéias, mas com outros personagens na Bíblia que já passou, que infelizmente derrapou e caiu. Mas por que não fazer o contrário? Vamos instruir nossos filhos para que eles venham crescer cheios do Espírito Santo, cheio de Deus. Glória. Profetas, grandes pregadores da palavra, para que a palavra de Deus venha a ser manifestada por vários cantos dessa terra. Missionários, missionárias, para que venham crescer e se fortalecer nos caminhos do Senhor. Aí quando eu recebi esse convite, eu falei assim: eu acho que esse texto aqui não vai dar certo com os jovens. Os jovens vão ficar bravos, os jovens não vão gostar disso aqui.
porque vai machucar. Jovem gosta de, como diz aqui nos Coríntios, irmãos, pular, se alegrar. Tudo isso é muito bom, irmãos. E eu louvo a Deus que se eu receber esse convite de hoje, como diz o irmão desde o começo, é um culto com a mocidade. Eu já passei por essa mocidade. Nós, alguns irmãos aqui, já passou por essa mocidade. E graças a Deus, vai se renovando. Se sai um, se sai dois, vem 4. Se sai 2, se sai 1, vem 5. E glória a Deus por isso. Até que chega no capítulo de número 4, versículo 11 diante, que nós já lemos aqui. Versículo 18 diz assim: E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás da banda da porta e quebrou-lhe o pescoço e morreu. Porquanto o homem era velho e pesado e tinha julgado Israel por 40 anos. Chegou também o dia de Eli, mas seus filhos morreram na batalha. Mas o principal disso tudo, que mesmo com a desobediência de Hófni e Finéias e a negligência do pai, que é Eli, chegou a consequência para esses 3, ainda não parou por aí o pior. Porque o pior de tudo não é quando você perde alguém nesse momento, como sumo sacerdote, ou até um sacerdote, ou até um rei morresse. O pior de tudo foi que a arca do Senhor foi roubada. A arca da aliança simbolizava a presença do Senhor. Aleluia, glória. E a arca da aliança foi roubada pelos inimigos filisteus. Agora, o que seria da nação de Israel sem a presença de Deus? Mas por essa mensagem que o soldado chegou para transmitir gritando, que nós já lemos, e Eli perguntou o que foi, falou que os seus 2 filhos morreram, e ao receber a mensagem ele caiu para trás da cadeira e quebrou o pescoço e morreu. Toda a cidade passou por uma dificuldade muito grande. E estando a sua nora, versículo de número 19, e estando a sua nora, mulher de Finéias, grávida, próximo ao parto, ouviu essas novas, que foi a mensagem que o soldado disse, que a arca de Deus era tomada, e que o seu sogro e seu marido morreram. Encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores já lhe sobrevieram. E o tempo em que ia morrendo, disse às mulheres, provavelmente as parteiras que ajudaram, ou as mulheres que estavam ali ao redor dela, que estava com ela: não temas, pois tivesse um filho. E ela, porém, não respondeu e nem fez caso disso. Versículo de número 21. E chamando o menino, na minha tradução, na minha Bíblia está escrito Icabô, mas em outras traduções deve estar Icabode, dizendo: foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada presa por causa do meu sogro e do meu marido. E disse: de Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Meu Deus, já não bastou o que Hófni e Finéias fizeram. Eles transgrediram a imagem de Deus. Eli, por ser seu pai, poderia ter apartado aquela situação e ter tirado tudo aquilo.
não fez, foi conivente com o erro, poderia ter repreendido seus filhos, pagou o preço. Mas o pior de tudo foi que a arca da aliança foi roubada. Os próprios filisteus, que eram inimigos do povo de Israel, tomou a arca. E agora o que será do povo de Israel? E eu quero perguntar para a igreja: o que é de mim, de você, sem a presença de Deus? Vamos trazer para os dias de hoje. Não precisa você só simplesmente fisicamente morrer para você perder a presença de Deus. Estando vivo, você também pode perder a presença de Deus. Perder a presença de Deus, eu acho que deve ser a pior coisa que tem para o ser humano que serve ao Senhor. Até para quem acha que nem serve o Senhor, quando clama a Deus, quando alguma coisa aperta, busca o Senhor também, mas não tem o mesmo pensamento que a gente tem. Mas perder a presença de Deus deve ser a pior coisa para um crente. Davi, quando pecou, ele assumiu o erro dele, jejuou. Eu falei, eu vou jejuar porque meu filho vai viver, mas não foi a vontade de Deus. Mas lá em Salmo 51:11 diz assim: que não retire de mim a tua presença. Pede para Deus todos os dias que não se retire a presença dele de você. Está difícil, como foi falado aqui nesta noite, está difícil alguma coisa, traga a presença de Deus para você. Está num momento bom, continue trazendo a presença de Deus para você. Eu fiquei imaginando assim, o que eu vou falar agora pode ser até estranho dizer, mas já aconteceu comigo que eu já estava mexendo numa fiação elétrica e eu encostei em 2 fios, deu um choque. Ah, mas isso dói, né? Dói. Mas o que é você perder a presença de Deus e não sentir essa conexão? O que é você perder a presença de Deus e talvez você não sentir aquele choque que Deus pode dar em você? Sentir aquele calor, sentir aquela emoção, aquela vontade de chorar, aquela vontade de gritar, aquela vontade de pular, de adorar o Senhor, mas você não tem mais a presença de Deus. Eu acho que a pior desgraça que tem para um crente, irmãos, desculpa falar, mas a pior coisa que tem para um crente, eu acho, é perder a presença de Deus. Dê valor cada dia da sua vida, jovens. Dê valor a cada dia, irmãs. Obreiros, dê cada valor da sua vida. Glória. Levanta as mãos para o céu e agradeça a Deus. Porque você tem o privilégio de você fazer simplesmente isso. Que todos os dias de manhã acontece comigo que você nem precisar de um despertador para acordar você. Você no automático já acorda. Aí quando desperta você só vai lá e desliga. A antecipação que Deus já está te dando para você. Dê valor a cada momento disso. Na família da minha esposa ali em Campinas tem um jovem que eu não sei bem a idade dele, mas pelo que eu já vi, ele é um jovem também como nós, e foi cometido uma enfermidade, teve um AVC. E ali a nossa prima ali, ela posta direto no status dela pedindo doações, pedindo uma vaquinha online para arrecadar fundos para ajudar aquele jovem. E eu fiquei tentando imaginar como seria esse jovem antes de ele ter essa doença, de ter esse AVC. Mas só em vendo ele, irmãos, é tristeza.
Eu acho que ele deve ter na faixa de uns 25 anos para 30. Mas ele está parecendo aquelas crianças que a gente vê no noticiário lá da Etiópia, magro, seco, não consegue nem se mexer, está com uma sonda no nariz. Enquanto os jovens a gente vê para cima e para baixo, não precisa ser só servo do Senhor, mas está para cima e para baixo de moto, correndo, jogando bola, indo passear, indo para o shopping, os crentes da igreja indo para o shopping, indo na pizzaria, e não agradece a Deus por tudo isso. Mas infelizmente ele foi cometido por esse AVC. Está difícil para eles, para a família. Eu não conheço, mas nas minhas orações eu peço: vá de encontro àquele jovem, Deus, restitui a sua saúde. Eu acho que ele não te conhece, Deus, mas busca ele. Não sei de qual jeito o Senhor quer trabalhar na vida dele, mas que ele venha a se recuperar, dar forças para a família. Imagina um jovem de quase 25, 30 anos usando fralda, irmãos, porque ele não consegue se levantar para ir até o banheiro. Ele não faz mais nada só. Pra você ter uma ideia, não faz mais nada sozinho. Agora é totalmente dependente de uma enfermeira, da família, até mesmo para poder se limpar. E como pode isso? Jovem, cheio de vigor, correndo, brincando, talvez até pregando a palavra de Deus, buscando os caminhos do Senhor, não fazendo o que Ofni e Finéias fez, e nem que ele fez, mas buscava constantemente a presença do Senhor. Mas chegou o dia dele. Não estou falando que ele está sendo culpado pelas consequências que ele fez. Pode ser que sim, pode ser que não. O trabalhar é de Deus, não é meu. E uma frase bem importante que o diácono Wellington, a gente ouve ali o pastor falando na rádio, que salvação é departamento de Deus. Não cabe a nós julgar, saber se ele foi, se caso ele vier a falecer, se ele foi para a glória ou se ele foi para o inferno. Não sei, é departamento de Deus. Ele vai decidir, ele vai assinar, ele que vai ver se vai ou sobe ou desce, não sei. Mas hoje, você está aqui hoje respirando. Aleluia. Hoje você está aqui ouvindo a palavra de Deus. Hoje vocês já estiveram aqui louvando a Deus. Dê valor a cada dia que você recebe. Dê valor a cada dia. Não siga nem os passos que Ofni e Finéias fez. Se possível, alerte os seus pais se for necessário. Ajude os seus pais que talvez não são crentes, não servem o Senhor, não tem ainda o seu entendimento que você tem. Faça ao contrário. Ajude eles. Tragam eles. Evangelize eles. Porque às vezes é muito fácil a gente só sair daqui, vamos evangelizar a rua inteira, essa igreja encher aqui de irmãos, glória a Deus por isso. Mas dentro da nossa casa ainda não está ninguém salvo ainda, nem conhecendo a palavra de Deus vindo de vocês, ouvindo de mim, ouvindo de nós. Mas para que tudo isso, irmãos, venha a ser um despertamento, venha a ser um despertamento para cada um. Para que esse nome Icabod ou Icabode, foi-se a glória de Israel, foi-se a glória de Deus, jamais venha se afastar da gente. Traga todo dia a presença do Senhor. O presbítero Josafá falou uma vez aqui uma coisa que eu achei muito interessante. Ele foi trabalhar e falou: Senhor, você está aqui do meu lado, estou indo trabalhar. E ele confiou, ele acreditou. Quando chegou lá em cima, teve um assalto. E Deus livrou ele.
Eu já passei por uma situação dessa tremenda, não desejo isso para ninguém, irmãos. 2 elementos veio, me assaltaram e roubaram meu carro. Eu tremia igual vara verde. Meu Deus do céu, é a pior coisa que tem. Eu vi aquele negócio apontado para mim e ainda falaram assim para mim: será que não era de brinquedo? Irmãos, eu vou pagar para ver se era de brinquedo ou não? Deixa eu ver se é. Ó, se for, não, que isso? Eu não vou pagar para ver essa situação. Mas eu creio que Deus salvou a minha vida ali. E a minha esposa estava grávida. Foi um susto tremendo ali. Depois levaram o carro, eu tive que fechar o portão com medo dos elementos voltar. Fechei o portão, minha esposa estava lá em cima chorando nos prantos. Sabe qual foi a minha reação, irmãos? Eu tive que fechar o portão e pus a mão na cabeça de risada. Meu Deus, o carro roubaram. E agora? Eu comecei a rir, irmão, pela situação de nervoso. Mas na hora da situação, foi tenso, irmãos. Imagina como foi com Eli, ter ouvido a própria voz de Deus falando através do homem de Deus e do Samuel falando para ele: acabou o seu tempo. Imagina como deve ter sido. Mas não deu ouvidos. Por isso que Deus deu 2 ouvidos, para nós ouvirmos bem. Ouvir bem, uma boca para falar menos, pouco. 2 olhos para nós enxergar muito bem a nossa visão, para que nós possamos vigiar tudo que está ao nosso derredor. 2 ouvidos para nós ouvirmos tudo que está ao nosso derredor. Mas só uma boca para nós falar bem pouquinho. Aleluia. E esse pouquinho é o suficiente que Deus quer para todas as situações. Mas para pegar a palavra de Deus, irmãos, dá um microfone aqui para um crente aqui, ó, canela de fogo, para ver se não vai até 11 horas da noite aqui. É bênção, irmãos. Tem que ser assim. Todos os dias das nossas vidas. Eu queria fazer uma pequena encenação, mas meu filho ali pegou no sono. Dá para acordar ele ali, mano? Acorda aí, bênção. Aleluia. Vitor, vem aqui, por favor. Já estou encerrando, irmãos. Quer não? Quer não? Então deixa, irmãos. Não dá para fazer como o Robson não, porque eu não vou aguentar. Mas eu vou ensinar aqui mais ou menos por cima. Aleluia. Quando a gente temos a presença do Senhor, nós alegramos, correto, irmãos? Sim. Nos divertimos? Ficamos felizes? Sim. Acordou aquele só? E quando não estamos com a presença do Senhor? Nem quero saber, irmão, como deve ser. Não vou dar detalhes. Vem aqui, filho, por favor. Vai pra frente. A presença do Senhor tem que ser assim, desse jeito, irmãos, ó. Aleluia. Glória. Aleluia. É, Jesus, glória a Deus. A presença do Senhor tem que ser assim. Aleluia. Você receber um abraço de Deus. Eu acho que Deus é mais bonito, irmãos. Mas nós somos filhos dele. Aleluia. E ainda melhor ainda, não é só um abraço. Sabe como é que Deus faz com todos nós? Assim, ó. Glória. Ele nos carrega no colo, irmãos.
Obrigado, filho. Pode mudar, tá? Dorme não. É isso que Deus faz conosco. Isso é você sentir a presença de Deus. Isso é você sentir a presença de Deus do nosso lado. Ele te abraça, Ele te pega no colo, Ele te carrega. Se você está caindo, Ele vai te levantar. Mas eu não sei nem quero saber qual é o detalhe de se você não tem a presença de Deus. Porque eu nem sei explicar. E também não quero saber. Porque a presença de Deus é maravilhosa. Aleluia. Se eu tenho muito amor por abraçar o meu filho, imagina Deus te abraçando. Aleluia. Se você tem amor em abraçar seu filho, a irmã Jaci está abraçando ali o José. E ela faz carinho nele. A irmã Aline está ali abraçando a Lorena. A irmã está abraçando a irmã. As irmãs estão se abraçando. O casal estão juntos. E assim vai. Mas um amor de pai para filho, um amor de namorado e namorada, um amor de casal para casal, nada se compara com o amor de Cristo. Glória. O amor de Cristo é indescritível. Não tem como medir esse tamanho. Aleluia. Não tem medir. Não tem treina para isso. Não tem como você medir o tamanho do amor de Deus. Aleluia. Não sei como medir o tamanho do amor de Deus. Peço permissão do evangelista. A igreja pode se colocar de pé. Eu sei que a irmã já cantou esse hino, mas com permissão dos irmãos está na direção. A irmã Ana Clara, gentileza. Sai não, irmão, corre não. A irmã pode estar louvando o mesmo ano que a irmã louvou. Aqui, por favor. Agora não vai ser só a irmã que vai louvar. Vai ser toda a igreja. Aleluia. Glória. Porque só deixar a irmã louvar para ter a oportunidade dela é muito fácil. A igreja acompanha. Mas medita no hino e leve isso para você. Aleluia. Pega a sua parte. Como diz a irmã aqui, ela não aceita, como eu também não aceito, espero que os irmãos não aceitem sair da mesma forma que você entrou. Isso, verdade. Aí você pode pensar assim, como é que eu vou levar a presença de Deus? Tem muitos aqui, cada um vai levar um pedacinho. Aleluia. Glória. Cada um vai levar um pedacinho da presença de Deus. Aí sabe o que nós temos que fazer? Cada dia com a presença de Deus. Quem aqui já fez? Meu filho está fazendo em casa. Que colocou um feijãozinho, um algodão lá dentro e vai jogando um pouquinho de água. O que acontece? Vai crescendo. É isso que nós temos que fazer. Regar um pouco a presença do Senhor. Glória. Regar para crescer e dar frutos para nós. A irmã pode estar louvando. Entre no quarto, feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Aleluia. Sinta a glória do Pai. Sinta, irmão, sinta. E não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, um lugar que ninguém conhece mais. Ele viu, Ele sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra
Aleluia.